Fundos imobiliários são uma categoria que vem crescendo muito, basicamente por sua acessibilidade. Hoje você pode basicamente ser dono de um imóvel por apenas R$10. E hoje a gente vai falar de uma categoria muito popular também, que são os fundos imobiliários de papel. Quanto que eles pagam de dividendos? Será que vale a pena? Fala pessoal, meu nome é Luan e hoje eu vou trazer para vocês uma categoria do mercado financeiro que eu gosto muito, que é de fundos imobiliários. Mas antes de começar o conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever no canal agora, senão eu não vou continuar o vídeo. Já se inscreveu? Então vamos lá. Mas antes de falar para você quanto que paga um fundo imobiliário de papel, eu preciso rapidamente explicar para você o que é um fundo imobiliário. Então, igual um fundo de investimento, só que não listado exatamente ali na categoria de fundos de renda fixa ou fundos multimercados, um fundo imobiliário ele é cotado na Bolsa de Valores e é um fundo onde você troca de cotas. Então você pode vender ou comprar a sua cota de uma outra pessoa, como se fosse uma ação, só que você vai negociar isso no seu home broker, podendo até inclusive comprar cotas de shoppings, galpão logísticos e os fundos de papéis que eu vou falar nesse vídeo. Hoje a gente tem três tipos de fundos imobiliários: os fundos imobiliários de tijolo, os fundos imobiliários de papel e os fundos híbridos. Os fundos imobiliários de tijolo são aqueles que basicamente fazem a compra, a administração de condomínios, de hospitais, por exemplo. São cotas realmente de fundos imobiliários onde existe uma loja ali, alguém pagando aluguel por aquilo. E o gestor ele vai fazer toda a administração para você. Os fundos de papel vão comprar títulos atrelados ao setor imobiliário. Por exemplo, LCI, CRI, LHs, que são títulos ligados ao setor imobiliário que estão financiando esse setor, ou seja, são emissões de dívida. E por último a gente tem os fundos híbridos, que eles podem tanto comprar fundos de tijolos, como também ao mesmo tempo comprar fundos de papel. Esses são chamados fundos híbridos. E uma característica bem interessante do fundo imobiliário é que ele precisa, por regra, distribuir 95% do todo o seu lucro, ou seja, o que foi pago ali no mês, se foi de aluguel, ou daquela dívida sendo um fundo de papel. 95% do que ele recebe de lucro, ele precisa dividir entre os seus cotistas. Lembrando que na data de hoje, essas cotas, esses dividendos, na verdade, o que você recebe direto na sua conta, são isentos de imposto de renda. Bom, e como é pago o dividendo de um fundo de papel, já que ele não é exatamente um fundo de tijolo, sendo cobrado ali um aluguel para um inquilino, por exemplo? O fundo de papel ele está financiando um título de dívida e isso são pagos juros mensais do devedor para o pagador, no caso o fundo imobiliário, e desses juros mensais é distribuído para os cotistas de acordo com a quantidade de cotas que ele tem. Por exemplo, eu vou deixar aqui o QR Code na tela para você entrar na nossa plataforma do Lounge e pegar um relatório de fundos imobiliários completamente gratuito. Você pode ir lá agora e pegar esse relatório e baixar. Você vai perceber que cada cota é distribuído um percentual de aluguel, de dividendos, como você queira chamar. E em cima disso é em cima da cota, ou seja, vamos supor que você comprou um fundo que cada cota custa R$100 e desse fundo vai ser distribuído 80 centavos por cota. A gente está falando de algo em torno de 0,8% por conta do valor da cota. Esses dividendos vão variar conforme o mercado também. Você pode ter num mês bom, até 1%, por exemplo, pagando até R$1 por cota, dependendo do fundo, e no outro mês, de acordo com a economia, do que está acontecendo no mundo, pode ser que isso baixe um pouco, pode ir para 0,8, 0,7. Entre 0,7 a R$1 é normal esse pagamento ali, com bastante previsibilidade. É uma média boa para você levar em consideração. E devido à alta da Selic recentemente pelo Copom, é muito natural hoje em dia a gente ver fundos de papel pagando até 1% ao mês. Isso significa basicamente que se você tiver, por exemplo, R$1 milhão em cotas de fundos imobiliários, obviamente isso aqui é só um exemplo para você levar em consideração aí para estudo, você vai receber mais ou menos R$10 mil todos os meses isento de imposto de renda.
Mas a gente tem também as vantagens e desvantagens de ter um fundo imobiliário cotado ali no mercado financeiro. E quais são elas? Uma das vantagens do fundo imobiliário é a vacância, ou seja, o risco de você ficar com aquele imóvel sem ter um aluguel de fato por ele. Imagina que você investiu num imóvel físico, um só, e aí, de acordo com o mercado está escasso, ninguém está tendo dinheiro para alugar aquele imóvel, o seu risco de vacância é muito alto, porque você não consegue ter alguém para alugar aquele imóvel e fazer render aquele seu investimento. No fundo imobiliário, isso é muito mais pulverizado. Tem muitos ativos dentro de um fundo imobiliário e dificilmente algum ali vai ficar por muito tempo sem o aluguel ou sem o inquilino. No caso do pagamento dos fundos de papel, o risco ainda é menor por conta de ser uma dívida. Então o pagador ele tem que cumprir com aquela dívida, né? Todos os meses tem que pagar por aquele investimento. Por outro lado, o fundo imobiliário de papel ele é mais suscetível a calote, ou seja, de acordo com o cenário econômico, com a alta ou com a baixa dos juros, pode ser que o devedor não pague aquele título, já que aquele título é um título de dívida. Então, se acontece um calote, você vai sentir isso no seu bolso também, na variação do fundo imobiliário. Por isso que é importante você colocar lá, você estudar quais são os fundos imobiliários melhores para sua carteira, para você ter uma análise completa. E para isso, de novo, você pode escanear o QR Code ou clicar no link aqui embaixo para ver o relatório completo de fundo imobiliário. E por último, não tanto uma vantagem ou desvantagem, pode variar de acordo com o que você leva em consideração, mas o fundo imobiliário ele é cotado na Bolsa de Valores. Por esse motivo, você vai fazer uma troca de cotas, podendo ver variações durante o curto prazo, né? Então, se você comprou uma cota hoje por R$100, amanhã essa mesma cota ela pode estar 105 ou ela pode estar 95. Ela pode tanto valorizar como cair. Os fundos imobiliários, uma das vantagens, né, dele também é que você vai receber nas duas pontas, você vai ganhar nas duas pontas, você vai ganhar dividendos todos os meses, podendo também ter a valorização do fundo imobiliário conforme o tempo. O que eu não consideraria tanta desvantagem assim, porque se você for pensar como um investidor de imóvel físico, você não vai ligar no dia seguinte perguntando para o corretor quanto que está valendo aquele seu imóvel. Você vai literalmente comprar aquele imóvel, vai ficar com ele durante anos ou vai fazer com que ele seja um investimento para você e não vai ficar ligando ali o tempo inteiro para saber o quanto que ele está valendo agora. Porque, afinal de contas, para você saber exatamente quanto que ele vale, você vai precisar informar que está vendendo ele para saber quem vai comprar, para saber quanto que vai comprar. Então, o mercado é completamente diferente. No fundo imobiliário já é diferente, você vai conseguir você vai ter essa visão o tempo inteiro da valorização e desvalorização, podendo criar uma expectativa para você um pouco maior, né? Sendo que acho que talvez deveria ser você deveria ficar um pouco mais calmo de acordo com a variação que tem ali no fundo imobiliário e levar ele como um investimento de longo prazo, assim como é o imóvel físico. Vale lembrar que isso aqui não é uma recomendação de compra de fundo imobiliário, você deve sim clicar no link abaixo aqui ou ler o QR Code para você estudar o relatório de análise, para você entender melhor quanto que o fundo está pagando por cota, o histórico do fundo, saber exatamente quais são as dívidas, né? Se são dívidas que têm bons pagadores, isso é muito importante para você entender sobre o mercado. Eu vou ficando por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e deixa aqui nos comentários qual é o próximo tema que você quer ver por aqui. Um grande abraço e até o próximo.